E o meio-campista Oscar tomou uma decisão e vai retornar ao futebol brasileiro. Já começa a preparar as malas para retornar ao futebol brasileiro. Oscar vai ter que viver uma nova realidade, né, ao que ele hoje vive lá na China. Eu vou explicar aqui para vocês porque além do Flamengo, outros clubes também do futebol brasileiro estão interessados na contratação de Oscar. Eu vou trazer todos os detalhes para você, inclusive por parte do Flamengo. É um desejo do técnico Tite. O Tite vê em Oscar realmente um nome que agregaria muito ainda ao mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Eu vou falar também sobre o estádio próprio do nosso Mengão. Queridão, o jornalista Mauro César Pereira mandou a real sobre o Vasco, o interesse real do Vasco no Maracanã e o que o Flamengo pode fazer realmente, né, para acabar com essa confusão, essa briga que o Vasco insiste em jogar só quando favorece a ele. Essa é a realidade. Eu vou trazer aqui as palavras do jornalista Mauro César Pereira, que ele mandou ver aqui, hein? Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz. Será que o Flamengo, sendo campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo já paga bônus ao Red Bull Bragantino, Henrique? Muita gente está perguntando sobre isso, tá? Eu vou falar também sobre a situação, vou falar sobre esse jogo de amanhã, segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, provável escalação do Flamengo, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre o Fla-Flu, porque o técnico Tite tomou uma decisão importante em relação à escalação do jogo contra o Fluminense neste próximo sábado, amanhã, às 21 horas, horário de Brasília. O Tite decidiu que vai levar a campo a mesma escalação que foi a campo no último sábado, no primeiro jogo diante do Fluminense, também vai levar para o segundo jogo. O Fluminense tem alguns desfalques aí importantes do lado do Fluminense, né? Então vamos ver o que deve acontecer. Mas a provável escalação do técnico Tite para o jogo contra o Fluminense amanhã, o professor Tite levará os seguintes atletas: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o provável time do nosso Mengão, queridão. Lembrando que amanhã é um jogo decisivo, é um jogo que vale vaga para a final do Campeonato Carioca e tem tudo aí, né, para enfrentar na final o Vasco ou o Nova Iguaçu, que fazem aí a outra semifinal no domingo às 4 horas da tarde. Os torcedores rubro-negros estão aí, né, com uma pulga atrás da orelha. Se realmente o Flamengo conquistando o título do Campeonato Carioca, o Flamengo já vai pagar bônus ao Red Bull Bragantino pelo acordo feito na compra do zagueiro Léo Ortiz. É o seguinte, o Flamengo não terá que pagar bônus ao Bragantino pela contratação de Léo Ortiz caso conquiste o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não faz parte do pacote acordado pelos clubes no momento que fecharam o acordo para Léo Ortiz vir reforçar o nosso Mengão, queridão. Então, apenas Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Campeonato Estadual não faz parte deste pacote, beleza? Bom, por se falar em estadual semifinal, Vasco e Fluminense jogam no Maracanã no próximo domingo, né? Depois de muita, fazer assim, briga, é briga, o Vasco quer briga, o Vasco quer briga, né? Muitos torcedores aí dos vascaínos aí comemorando bastante nas redes sociais, né? Essa vitória do Vasco, conseguimos o Maracanã, não conseguiu o Maracanã. Não conseguiu o Maracanã. O que acontece é que o Flamengo liberou o Maracanã para o Nova Iguaçu. É totalmente diferente. O jornalista Mauro César Pereira, durante o programa lá no All Sport, ele até destacou sobre o interesse do Vasco, qual o real interesse do Vasco nessa briga pelo Maracanã, e também destacou do lado do Flamengo o que o Flamengo pode fazer para afastar, acabar com essa briga e se livrar do Maracanã. Mauro César Pereira falou o seguinte: Vasco quer o Maracanã quando convém. Isso aí é verdade, tá?
quando convém. Quando o Maracanã ficou em panderecos, não apareceu ninguém para assumir, só o Flamengo. Quando foi na pandemia, os jogos aconteciam sem público, então o Maracanã não gerava receita. Quem jogava lá? Fluminense e Flamengo. O Vasco queria? Não queria. Então, na realidade, a SAF do Vasco quer o Maracanã quando lhe convém e vai reformar São Januário. O que significa que vai querer jogar mais vezes no Maracanã. E aí a gente tem que decidir se quer que todo mundo jogue ou ter um bom gramado. Se com 2 já é difícil, com 3 é impossível. O Mauro César Pereira ainda continuou falando o seguinte: o Flamengo tem que largar o Maracanã e buscar seu estádio. Em tese, é um estádio construído com dinheiro público e todo mundo tem direito. Mas também tem outro contexto que não pode ser ignorado. É um equipamento que estava largado e ninguém queria. Quem assumiu foi o Flamengo e depois, junto com ele, o Fluminense. Então o Vasco joga quando quer. Vai reformar São Januário e vai querer jogar mais vezes lá. É uma situação bem complexa, que tem uma discussão muito clubista. Aí eu acho que o Flamengo tem que largar aquilo lá e buscar o seu estádio. Em 5, 6 anos construir e nunca mais voltar lá, exceto quando jogar com o Fluminense como visitante ou com o Vasco se mandar o jogo lá, ou em situação eventual. Assim não há condições. O Mauro César Pereira ainda falou o seguinte: Maracanã é uma roubada para o Flamengo. O Maracanã é uma roubada. O Flamengo tem que ter empenho para comprar o terreno ou outro terreno, que não é público, que não é da Caixa. É um festival de desinformação, inclusive gente na mídia falando que o terreno é da Caixa. O terreno não é da Caixa, é de um fundo de investimento, não tem empréstimo nenhum. Isso nem está sendo discutido. E pegar empréstimo não é problema nenhum. O errado é você pegar empréstimo e não pagar, como outros fazem por aí. O fato é que o Flamengo e Fluminense são quem toca o Maracanã. O Vasco aparece lá quando interessa, em jogo maracanável, como eles chamam. Então, tá aí o Mauro César deixando claro, deixando tudo, né? Que realmente é isso aí. O Vasco só aparece nessa briga com o Maracanã quando interessa o Vasco. Quando interessa o Vasco vai lá, vai fazer o maior festival, a maior briga, a maior correria para aparecer. Porque interessa aí. E esse jogo contra o Nova Iguaçu é um jogo que interessa muito ao Vasco. E o Vasco sabe disso, tá? Porque se o jogo vai lá para a Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, a possibilidade de o Vasco perder essa semifinal para o Nova Iguaçu é de 99% de chance de o Nova Iguaçu vencer lá no Raulino de Oliveira. Mas o Nova Iguaçu foi lá, solicitou novamente o Flamengo. O Flamengo aí foi lá, bonzinho, abriu, né? Vamos, tá bom, vamos liberar, vamos acabar com essa bagunça, vamos liberar. Até porque também tem a situação da licitação, mas o Flamengo precisa focar. De fato, estou de acordo com o Mauro César Pereira, o Flamengo tem que focar aí no seu estádio próprio e ponto final. O que você acha sobre essa situação? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola, porque a janela do meio do ano promete ser uma janela nova, janela agitada aí para o nosso Mengão queridão. E a informação que saiu lá no portal Goal Brasil, mais precisamente trazida pela jornalista Raíssa Simplício, é que o meio-campista Oscar tomou a decisão de retornar ao futebol brasileiro, vai retornar ao Brasil em 2025. Lembrando que além do Flamengo, em conjunto com o técnico que tem interesse na contratação de Oscar, outros clubes também têm interesse, inclusive o Internacional é um dos principais interessados na contratação de Oscar, pedido do técnico argentino Eduardo Cudê. O atleta optou por não renovar seu contrato com o Xangai Porte e já está se preparando para voltar a atuar em território brasileiro. Embora o Internacional seja o principal candidato para contratar o jogador, Flamengo, São Paulo
e Corinthians também estão na disputa. O Flamengo tem a seu favor a capacidade de oferecer uma estrutura profissional e financeira de alto nível. Como o contrato de Oscar com o Xangai Portes é válido apenas até o final de novembro, ele estará disponível para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir agora do meio do ano. A partir de junho, Oscar já pode assinar um pré-contrato. Na verdade, Oscar tem aí um dos maiores salários do futebol mundial. Oscar hoje recebe cerca de 10 milhões de reais por mês. E a informação que temos é que ele estaria disposto a se adaptar aos padrões do futebol brasileiro. Oscar não vai renovar contrato com o clube chinês e se prepara para voltar ao futebol brasileiro. Então, cara, é assim, é aquela coisa, né? Cara que se vê quase 10 milhões, do nada receber aí 1,5 milhão, 2 milhões no máximo, é complicado, mas ele precisa realmente aceitar essa realidade. Essa realidade, essa mudança de vida que ele vive lá na China, ele precisa mudar totalmente o padrão dele aqui no Brasil. Que ele sabe que o futebol brasileiro é outro padrão. Então, ele precisa entrar aí, realmente baixar muito as cifras para poder acertar com o clube brasileiro, ou quem sabe aí com o Flamengo. Você gostaria de ver o Oscar no nosso Mengão Queridão? Já está preparando as malas. O Oscar já está de malas praticamente prontas para voltar ao futebol brasileiro. Você gostaria de ver? Reforçando o nosso Mengão Queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que Oscar é um nome que o Tite gostaria muito de ter no elenco, e a gente vai ver o que deve acontecer aí, né, nação? Bom, mas até o momento ainda não tem proposta oficial do Mengão Queridão por Oscar, mas pode fazer a qualquer momento. Então vamos seguir focado com tudo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.